Olá, tudo bem, queridos catequizandos? Vim da minha catequese para vocês via online, já que a gente não conseguiu se encontrar no sábado, né? E é muito importante a gente tratar desse tema, porque a gente está tratando agora de uma transição de tempo litúrgico. Terminamos o tempo litúrgico C, onde a igreja, em geral, em todo o mundo, trabalhou o Evangelho de Lucas. Agora vamos iniciar o tempo litúrgico A, onde vamos trabalhar o Evangelho de Mateus. São evangelhos sinóticos. O que quer dizer? Todos três eles vêm falar mesmo da vida de Jesus, de toda a trajetória de Jesus, só que cada um do seu jeito. Então, nesse tempo que vamos iniciar agora, hoje é o nosso ano novo para a Igreja Católica, é um tempo de advento, um tempo de esperar, de esperançar por aquele que há de vir, que é Jesus. Nesse mesmo período é a época que a gente começa a organizar as ornamentações de Natal na nossa casa. Só que a gente já prepara o presépio sem o menino Jesus. Para todos os efeitos, ele representa o nosso coração, que ainda está na espera desse menino Jesus que há de nascer. Nesse período de advento, a gente faz a nossa reflexão sobre a nossa caminhada, como foi o nosso ano. Eu acho que outro dia eu falava com a Yasmin até sobre isso. Ano passado, por esse período, vocês não estavam fazendo catequese. E esse ano vocês estão. Lógico que a gente tem algumas dificuldades de encontro, que é normal. Não se preocupem, até falei para a Iolene que isso é normal. O nosso processo de catequese ele é a vida toda. Eu, como catequista de vocês, também sou catequista. Então, o material que eu entreguei para Yasmin e não consegui entregar para os outros, porque a gente acabou não se encontrando, é falando do que é advento e vou até fazer uma leitura para vocês, que está mais ou menos, está assim. O que é o advento? O advento é o início do ano litúrgico, sendo um período marcado por um espírito de espera e preparação para o Natal. É um período que a gente se prepara, que a gente se organiza, que a gente organiza a casa. Algumas pessoas vão querer pintar e vão fazer aquela faxina geral e tudo, para a espera deste grande rei que há de nascer, né? E aí o advento ele tem um duplo significado. Ele perdura 4 semanas e durante essas 4 semanas a igreja convida os fiéis a meditar sobre a vinda de Cristo em 2 sentidos. A primeira vinda, que é a celebração do mistério do nascimento de Jesus Cristo em Belém. O Deus que se fez homem, aquele rei que todo mundo pensava que ia nascer em palácios e nasceu em uma manjedoura, para nos mostrar o princípio primordial na vida da gente, que é a humildade. A segunda vinda, a espera pela sua segunda vinda gloriosa, quando ele virá julgar os vivos e os mortos. A gente sabe, isso é bíblico. Jesus há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, o advento ele não é uma espera passiva. A gente não vai ficar parado esperando. É um tempo de conversão, é um tempo de oração, reflexão, para fortalecer a nossa fé e preparar os nossos corações para o retorno do Senhor. O seu propósito é preparar o nosso interior para o encontro com Cristo. Cristo já veio, mas ele há de vir. Olha que mistério, né? Para quem não tem uma caminhada como nós dentro da igreja, é pouco provável que entenda. Mas é entendível quando a gente diz, não, ele já veio. Ele já veio, já nos mostrou como devemos caminhar, mas ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Mas não se preocupem que não é um julgamento de que, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas principalmente o nosso coração. E aí o nosso advento ele tem estruturas e tem símbolos. Vamos lá na segunda etapa. Duração e calendário. O advento dura 4 semanas. Iniciou agora, hoje, né? Nesse dia 30 de novembro, e vai ter mais 3 semanas, onde a gente vai celebrar a segunda semana do advento, que ele também tem uma temática. A terceira semana do advento, que é a grande alegria, né? Inclusive a gente celebra a mãe de Jesus já prestes a ter seu filho. O 4º domingo do advento, e aí chega a época de Natal. Olha só como ele diz, começa no domingo mais próximo ao dia 30 de novembro, no nosso caso está sendo no dia 30 de novembro, e termina na véspera de Natal em 24 de dezembro.
Esse período do advento, a gente celebra o domingo, mas ele vai a semana toda. Tipo, começou hoje a primeira semana do advento, que vai até sábado, onde depois a gente, no segundo domingo, celebra o segundo domingo do advento e vai a segunda semana. Exemplo, em 2025, o advento começa no dia 30 de novembro e termina em 24 de dezembro. O calendário é estruturado em torno de 4 domingos, cada um com um tema específico. E aí, eu não sei se vocês já observaram que tem uma coroa do advento, onde tem 4 velas de cores distintas. Então, aqui a gente também está trabalhando o significado dessa coroa do advento. A coroa do advento é um dos símbolos mais conhecidos e carrega um profundo significado espiritual. Ele tem uma forma circular, que simboliza a eternidade de Deus e a continuidade da esperança de salvação. Essa continuidade dessa esperança é que nos move. Pode acontecer 1000 coisas no decorrer de um ano, sei lá, não passou na prova, não conseguiu pagar uma conta e tudo mais. Mas essa esperança é que nos sustenta, tá bom? E aí, outro significado que é o das 4 velas, que representam as 4 semanas de preparação. Simbolizam a luz que cresce à medida que a espera pelo Messias se intensifica. Se tu acende só uma vela, ela tem uma iluminação, mas não é tão forte. Quando tu acende 2 velas, já se torna mais forte. Quando tu acende 3 velas, mais iluminado fica. E quando você acende as 4, ele dá uma iluminação geral nessa espera do nosso grande rei Jesus, né? E o tema das velas, olha só. As velas convidam à reflexão sobre temas como esperança, que foi agora, ou hoje, está sendo agora, hoje, e vai na semana toda, como eu falei para vocês, paz, alegria e amor. E aí vem as cores litúrgicas. As cores na liturgia do Advento refletem o equilíbrio entre preparação e alegria crescente. Então vamos lá. Cor, roxo. Qual o significado? Penitência, espera, vigilância e reflexão, convite ao arrependimento e à mudança interior, predominantemente durante a maior parte do tempo do Advento. Durante a maior parte desse tempo do Advento, a gente não vai ter um domingo que eu falei para vocês que é o domingo da alegria, mas a maior parte é buscando este convite ao arrependimento e à mudança interior. O que eu sinto que ainda me atrapalha na minha caminhada? Quais são os meus egoísmos? Quais são os meus medos, já que Jesus diz pra gente ter coragem, não é? Aí vem o rosa, que eu falei para vocês no terceiro domingo. Alegria, gaudete, esperança renovada, sinal de que a luz de Cristo se aproxima. No terceiro domingo do Advento, conhecido como Domingo da Alegria. Falamos sobre isso ainda há pouco. Então tá, nesse terceiro tópico do material que eu entreguei, ainda não entreguei para os outros 2, fala da mensagem dos domingos. Os domingos do Advento guiam os fiéis na preparação para as 2 vindas de Cristo. Olha só, 2 vindas de Cristo. No domingo, ênfase central e aspecto da vinda de Cristo. Explicando. Primeiro domingo, vigilância ativa e arrependimento. Qual é o aspecto, né? O chamado a despertar do sono espiritual e preparar-se para o retorno glorioso de Cristo. A segunda vinda gloriosa. Tá bom? Quarto, fé e disponibilidade interior. Reflexão íntima sobre a encarnação de Deus, focando na fé de Maria e José. A primeira vinda do nascimento em Belém. Eles tiveram fé. Jesus acreditou quando... Quer dizer, Maria acreditou quando o anjo falou para ela: bem-aventurada és tu entre as mulheres, foste chamada a ser a mãe do Salvador. E ela confiou. José, por sua vez, ficou com receio de deixar Maria e ela acabar sendo apedrejada, assim. Então resolveu deixar escondido. Mas quando o anjo apareceu para ele e disse: não temas em tomar Maria como tua esposa, ele rapidamente voltou atrás e casou com Maria e assumiu a responsabilidade com Jesus e com Maria. Quarto tópico do material: como viver bem o Advento. Essa parte aqui eu acho muito legal.
Viver bem o advento é um chamado à transformação interior e à purificação do coração. O que deixa o meu coração impuro? O que pode estar atrapalhando de eu ter essa transformação interior porque meu coração está impuro? É preciso que a gente avalie dentro de nós mesmos. Não vai ser ninguém apontando o dedo para cada um de nós. Vai ser nós mesmos fazendo a nossa avaliação pessoal. E aí está aqui uns pontos primordiais. Silêncio e oração. Eu posso ir para o meu quarto, me fechar, orar, falar com Deus e manter o silêncio para poder escutar o que Deus quer de nós. Qual é o significado de tudo isso, né? E aí ele fala, estabeleça momentos diários de oração e meditação para ouvir a voz de Deus. A Lectio Divina é uma prática recomendada para adentrar a palavra. E o que é a Lectio Divina? Ele é tipo uma metodologia. Tu vai fazer a leitura da palavra, aquele trecho, vamos dizer, do dia, que foi orientado pela igreja dentro da nossa liturgia. E você vai fechar os olhos e vai pedir a Deus discernimento. E depois você vai reler pausadamente, observando os verbos. O que está indicando ali? Depois você vai notar no seu caderno o que aquela palavra quis dizer para ti. O que tu sentiu que aquela palavra falou contigo. Depois você faz um outro momento de oração, já baseado na palavra que você fez. E você faz um compromisso consigo mesmo. O que eu posso, a partir da palavra que eu li, que eu internalizei, tomar como medida na minha vida? Como é que eu posso retomar meus caminhos para o Senhor? Outro ponto, penitência e conversão. Buscar uma verdadeira conversão. A penitência nos convida a purificar o coração e afastar os apegos egoístas e o pecado. A confissão sincera é um meio poderoso de reconciliação. Se vocês quiserem, podem agendar com o padre para fazer a confissão, entendeu? É um momento propício de se confessar. Mas também é um propício de repente, você dizer, não, eu gosto muito dessa novela, mas eu vou abrir mão dessa novela como penitência. Nestes períodos eu vou ficar fazendo minhas orações, para que eu possa realmente ter esse encontro pessoal com Deus. Você vai fazer um tipo de penitência, algo que você possa jejuar, que não é deixar de comer, mas de repente você pode, eu gosto muito de carne, não vou comer carne durante esse período, eu estou em penitência, estou em conversão. Caridade. Essa é uma prática que ela é essencial, principalmente nessa época, né, de Natal, e a gente vê muitas ações, até de pessoas que não são católicas, que não entendem muito bem sobre advento, mas que fazem gestos de caridade. A prática da caridade é central, imitando o exemplo de serviço de Jesus. Ajude os necessitados para vivenciar o verdadeiro espírito do advento. A caridade e a penitência devem estar unidas à oração. Olha só, vocês já tiraram um tempo para orar. Já tirou uma novela ou alguma atividade que vocês gostam muito para fazer essa oração, para conversar com Deus. E qual é o meu gesto de caridade? Eu posso dar um conselho para alguém, eu posso oferecer um prato de comida para quem está com fome, eu posso dar uma água para quem está com sede, eu posso ajudar mais em casa, eu posso, no caso da Maria, que já é mãe, ouvir mais meu esposo, estar mais atenta aos filhos, que a gente sabe que isso já é uma dinâmica nossa, mas às vezes a gente precisa aprofundar mais, não é? E aí, tradições. Essas tradições, gente, é importantíssimo. Participar da novena de Natal, inclusive a gente vai começar segunda-feira, amanhã, tá? São 9 dias de oração e preparação que antecedem o Natal. Como a gente já vai começar amanhã, até porque a Isa tem algumas atividades e eu também, que às vezes não conseguimos encaixar, então a gente vai fazer dessa maneira, tá? E a gente vai meditar os mistérios gozosos do Rosário. Lembra que vocês receberam o rito do terço missionário? Pois é, tem os 4 mistérios, que são dolorosos, gloriosos, gozosos e luminosos. Nesse período, vocês vão meditar os mistérios gozosos do Rosário. Tá lá o trecho bíblico para se meditar.
Enquanto nos ocupamos com os preparativos externos para o Natal, devemos dedicar ainda mais atenção à preparação interna da nossa alma. A casa está sendo preparada, a ceia, a forma que tem que ser, a roupa adequada, mas lembrem-se, as nossas vestes para Deus são espirituais. Não adianta eu ir com um vestido bonito e o meu espírito, a minha alma não está elevado a Deus. Então era mais ou menos nessa temática que a gente queria trabalhar, lógico que teria umas leituras bíblicas, alguns cânticos, e aí como é pelo vídeo assim, né, se torna um pouco mais condensado. Lembrem-se, no próximo sábado é a nossa última catequese do ano e perguntei de vocês se a gente pode fazer um café partilhado. E aí, estão de acordo? Espero a resposta de vocês. Beijo e que Deus abençoe. Espero que vocês tenham paciência de assistir o vídeo da nossa aula até o final. Deus abençoe.